Bom, falando agora sobre depressão. Eu, de acordo com a psiquiatria, supostamente tenho um transtorno mental chamado depressão, né? Que se caracteriza por pensamentos de morte, desagrado com a existência, né? Falta de prazer com as coisas. De acordo com a psiquiatria, eu tenho esse transtorno, né? Esse suposto transtorno mental, né? Supostamente a minha mente não deveria funcionar desse jeito. Meu cérebro supostamente está com defeito, né? Mas e se eu disser que a psiquiatria está errada? E se eu disser que é exatamente assim que o cérebro de um ser humano deve funcionar? E se eu disser que é exatamente assim que um ser humano comum reage ao mundo cheio de injustiça, cheio de sofrimento, cheio de coisas ruins? E se eu disser que esse é o funcionamento padrão de um ser humano? Desde pequeno, gente, desde pequeno, o bebê se sente mal, o bebê chora, o bebê nasce chorando. Desde pequeno, a criança sofre, ela sente medo, sente fome, sente frio, ela sente tristeza, sente dor, tanto física quanto psicológica. A criança sente tédio, né? Desde pequeno a criança sabe o que é isso, né? Desde pequeno os pais se aproveitam da vulnerabilidade da criança que eles trouxeram para o mundo, para, entre aspas, discipliná-los, né? É bonito você dizer que você é um pai, que você disciplina seu filho, né? É bonito você ficar se reproduzindo, achando que você vai conseguir fazer diferente, sendo que você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você não tem o menor controle sobre como seu filho vai se sentir perante a vida, perante o mundo, ou perante você, como pai dele, né? Você não tem o menor controle se o seu filho vai gostar de estar vivo, se o seu filho vai querer viver sobre as regras da sociedade, se o seu filho vai querer seguir convenções sociais, se o seu filho vai querer fazer faculdade, se o seu filho vai querer ter um emprego, se o seu filho vai querer trabalhar para ganhar dinheiro, se o seu filho vai seguir a mesma religião que você, se o seu filho vai seguir a orientação sexual que você acha que é a certa, né? As pessoas têm filhos basicamente com base nesse pressuposto completamente egoísta de que o filho vai seguir tudo aquilo que você acredita, que ele vai ser exatamente do jeito que você moldou ele. E não, né? A realidade está aí para provar que isso é mentira, né? A realidade está aí para provar que você, como pai ou mãe, não tem o menor controle sobre como seu filho vai se tornar, né? E você não tem o menor controle se ele não vai crescer odiando a vida, se ele não vai crescer odiando você por ter trago ele à vida. Você não sabe se ele vai desenvolver uma depressão, né? De acordo com a sociedade, qualquer pessoa que odeia a vida é supostamente depressiva, né? Você não sabe se seu filho vai desenvolver uma ansiedade, vai desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático. Você não sabe se seu filho vai ter alguma deficiência que vai trazer sofrimento para ele, né? Você não sabe de nada disso. Você, como procriador, não sabe de nada disso, tá? Você está basicamente apostando na sorte, apostando no fato de que você supostamente, pelo seu próprio juízo, é um bom pai, uma boa mãe, e que você supostamente tem as ferramentas para criar uma pessoa feliz, sendo que é impossível, tá? Você pode ser o melhor pai, a melhor mãe do mundo. Nada disso é garantia de que você vai criar uma pessoa que quer estar viva. Porque a pessoa não pediu para nascer. Você que colocou a pessoa no mundo. Foi você que decidiu ter o seu filho. Não foi ele que pediu para nascer de você. É uma relação completamente unilateral, gente. Quem decidiu, em primeiro lugar, ter um filho foram os pais. Quem decide o futuro do filho são os pais. Desde o momento que eles escolhem ter ou não esse filho, eles estão decidindo o futuro desse filho.
E eu acho muito, muito estranho ver como os pais reclamam, né? Que os filhos não querem fazer nada, que os filhos não querem sair de casa, que os filhos não querem trabalhar, que os filhos não querem estudar. Ultimamente está tendo muito esse discurso. Eu até falei num outro vídeo meu, né? Esse discurso de que a geração Z não quer trabalhar, a geração Z não quer saber de nada. A geração Z não tá afim mais de trabalhar numa escala 6x1, de aguentar chefe chato, né? Tem muitos pais reclamando disso, né? O filho que eu gerei, que eu coloquei no mundo, não tá tendo supostamente gratidão por eu ter colocado ele no mundo, né? Sendo que a decisão de colocar um filho no mundo foi sua, não foi dele de nascer, né? As pessoas tentam colocar como se fosse uma relação horizontal, mas não é, gente. A relação pai-filho é totalmente verticalizada. É uma relação hierárquica, né? Uma relação arbitrária. Né? O seu pai ou sua mãe tem uma arbitrariedade em cima de você. Os meus pais tiveram essa arbitrariedade em cima de mim. Mesmo que eles não queiram, mesmo que eles queiram ser uns pais legais, mesmo que eles queiram ser amigos dos filhos, eles ainda têm essa arbitrariedade, né? Eles decidiram ter você enquanto você é menor de idade. Eles que vão decidir tudo sobre o seu futuro, né? Ninguém sabe, nem eles nem você sabem se o que eles estão decidindo é melhor para você, né? Vamos desmontar aquele mito de que pais sempre sabem o que é melhor para os filhos, porque não, tá? Se isso fosse verdade, não teria pais abandonando filhos, não teria pais expulsando filhos, né? E é isso, né? Eu acho sim que os pais não devem, literalmente não devem estranhar se cada vez mais os filhos decidirem não ter contato nenhum com eles, porque é uma reação natural, gente, né? É totalmente natural você não querer ter contato com a pessoa que originou todo o seu sofrimento, que são seus pais, né? E é difícil falar sobre isso, né? A nossa cultura, principalmente a cultura brasileira, romantiza muito os vínculos familiares, romantiza muito relações de pais e filhos, né? Romantiza muito a figura da mãe abnegada, do pai abnegado, né? Adoram, né? Adoram falar que os filhos são ingratos, né? Como se filhos tivessem que ter gratidão por uma coisa que eles não pediram, né? Quem pediu para isso acontecer são os pais, gente. Filhos não pediram para nascer, né? Por que que filho tem que ter gratidão por uma coisa que ele não pediu, né? E é isso, né? A mensagem desse vídeo é: não tenha filhos, não se reproduza. Se você realmente não quer que o seu filho tenha a chance de vivenciar qualquer coisa de sofrimento, e se você supostamente ama o seu futuro filho, a melhor decisão que você pode fazer é não ter esse filho.